Violência dentro e fora de campo na decisão dos campeonatos estaduais. O prefeito de uma cidade de Minas é acusado de abuso sexual de menores. A fé acima de tudo. Igrejas lotadas no dia de Santo Expedito, santo das causas urgentes. Boa noite. Vários grupos do chamado Movimento do Sem Teto invadiram na madrugada de hoje imóveis e prédios públicos em São Paulo e também no Recife. No antigo quartel da Polícia Militar da capital paulista, os sem teto foram retirados à força e houve confronto. Os policiais usaram bombas para dispersar os invasores. A maioria das 7 invasões aconteceu de madrugada. No centro de São Paulo, centenas de integrantes do Movimento do Sem Teto ocuparam este quartel desativado. As famílias levaram até crianças de colo para o local. Enquanto soldados e guardas municipais bloqueavam a porta do prédio, mais pessoas tentaram entrar dando início ao empurra-empurra. Em meio ao tumulto, sem teto atiravam objetos contra os policiais que usavam cacetetes para reprimir a multidão. Antes de entrar no antigo quartel, a tropa de choque tentou negociar sem sucesso a retirada dos moradores. As imagens mostram o momento em que a polícia retira as famílias do prédio. Do lado de fora, nova confusão. A ofensiva dos manifestantes é respondida com bombas de gás lacrimogêneo. A rua em frente ao antigo quartel vira cenário de batalha. Muitas bombas estouram, enquanto os sem-teto se armam com o que encontram no chão. Este ferido foi carregado por colegas. A tropa de choque tomou as ruas para dispersar a multidão. Este fotógrafo mostra a perna ferida. Durante o dia, os sem-teto voltaram a fazer protestos. Este parou ruas do centro da cidade. No caso de São Paulo, é ato político, no sentido de chamar a atenção para a responsabilidade do governo, tanto do governo estadual como do governo federal. A Polícia de São Paulo disse que vai continuar a agir com rigor em caso de ocupações ilegais. Nós não temos muita margem de negociação. O que eu digo é sair ou sair. Em Recife, um grupo de sem-teto invadiu uma agência da Caixa Econômica Federal para pedir aprovação do Fundo Nacional da Habitação. A Secretaria Nacional de Habitação informou que o assunto deverá entrar em votação em breve no Congresso e que o orçamento em habitação popular deste ano recebeu acréscimo de 40% em relação ao ano passado. Para tentar justificar as invasões, o movimento dos trabalhadores sem teto recorre ao crédito habitacional insuficiente para o financiamento de casas populares e também ao alto déficit habitacional no país. Faltam cerca de 6 milhões de casas. Sônia Blota, de São Paulo, para o Jornal da Band. A falta de moradias é um problema grave, todos nós sabemos disso, mas não pode servir de argumento para justificar invasões e muito menos a violência. O governo, a sociedade e os movimentos sociais devem buscar sempre uma solução dentro da lei. Helicópteros resgatam os corpos dos garimpeiros mortos em conflito com índios Cintas Largas em Rondônia. O reconhecimento das vítimas só deverá acontecer amanhã. As famílias estão viajando de ônibus para Porto Velho. A polícia acredita que o número de mortos ainda pode ser maior. Em Brasília, o Dia do Índio foi marcado hoje por protestos. Um avião com os corpos de 26 garimpeiros chega agora à noite a Porto Velho. Eles foram mortos há 2 semanas em um conflito com índios Cinta Larga, na reserva Roosevelt, em Rondônia. Os corpos serão identificados pelas famílias que estão viajando de ônibus. O número de mortos pode chegar a 35. A Polícia Federal continua na região, de difícil acesso e rica em diamantes. O presidente do Conselho Nacional dos Garimpeiros dá a ideia do nervosismo. Se o Exército não tomar conta, junto com a Polícia Federal, que está lá hoje, inclusive, de boa vontade, inclusive botando ordem no setor, lá vai pegar fogo, é tudo quanto é casa. Já o presidente da FUNAI diz que os índios agiram para defender seu território. Nós temos que entender que o território indígena não é como uma propriedade privada de qualquer brasileiro. É uma extensão da sua vida, da sua cultura. Então é como se ele estivesse defendendo a sua própria vida. O procurador-geral da FUNAI esclarece que, mesmo protegidos pela lei, os índios podem responder a processo por assassinato. Há outras situações no Brasil inteiro onde os índios estão respondendo criminalmente. No Congresso Nacional, o Dia do Índio foi lembrado com protestos. Integrantes de várias etnias não queriam sair do plenário sem falar com o presidente Lula. Nós temos diversas terras para ser reconhecida, homologada, demarcada. Que ele possa cumprir, que ele garantiu de tantos anos que ele pelejou para ser elegido e até agora não deu reforço para a FUNAI. Pataxós cantaram com chocalhos. Os chavantes dançaram no Salão Verde.
mas pintados de vermelho. A gente tem que pegar essa nossa terra de volta, por isso que nós estamos com pintura de guerra. No final da tarde, uma comissão de deputados saiu aqui do Congresso e foi ao Palácio do Planalto para marcar uma reunião amanhã de manhã do chefe do gabinete de Lula, Gilberto Carvalho, com uma comissão de indígenas. Nesta reunião, deve ser agendada uma audiência com o presidente Lula. Eduardo Castro, de Brasília, para o Jornal da Band. O fato é que também aqui, não é, Júlio? Nós temos terra sobrando no Brasil, tem terra para todo mundo e nada justifica essa violência, muito menos essa matança. Nesse terrível episódio aí de Rondônia, a invasão não é pela terra, mas pelo diamante descoberto na reserva. Então só pode virar tragédia. De qualquer forma, como já foi dito, a defesa da propriedade invadida, coberta por lei, mas não até agora pela ordem, ela não pode justificar a matança, porque justificar essa resposta violenta dos índios é o mesmo que justificar eventual resposta violenta dos fazendeiros nas invasões do MST, que ocorrem também por cima da lei e da ordem. Bom, o MST fala em milhões de camponeses sem terra no Brasil, não é, Jomir? Agora, quantos índios com terra nós temos no país inteiro? Olha, segundo o IBGE Nascimento, nós temos 280 mil índios em todo o país neste dia do índio. Pois eu passei este fim de semana no Planalto do Mato Grosso, trabalhando lá, e topei com índios Bororo, produzindo soja de exportação, com todo o apoio técnico da Fundação Mato Grosso. Aí sim. Aí deu. Pelo menos 6 presos foram mortos numa rebelião no presídio Urso Branco, que fica em Porto Velho. As cenas são de selvageria. Os rebelados esquartejaram as vítimas, o clima é de tensão. Familiares que foram visitar os presos no fim de semana permanecem dentro da penitenciária. As mortes dentro do presídio Urso Branco, em Porto Velho, começaram na última sexta-feira com 3 presos assassinados. A rebelião, no entanto, foi deflagrada na madrugada de hoje. A Secretaria de Segurança Pública de Rondônia confirma a morte de 6 presos. As vítimas foram esquartejadas e jogadas de cima do pavilhão. Os presos querem a desativação de uma ala que abriga pistoleiros, psicopatas e estupradores, além da troca do diretor do presídio. Um preso de dentro do Urso Branco informou por telefone celular que existem 15 mortos dentro do presídio, além de 20 pessoas marcadas para morrer. Os presos querem ainda que o governador de Rondônia, Ivo Cassol, assuma as negociações. Roberto Gutierrez, de Porto Velho, para o Jornal da Band. Em São Paulo, o Ministério Público deve pedir amanhã a prisão preventiva e denunciar o estudante Gil Rugai pela morte do pai e da madrasta. O Jornal da Band teve acesso com exclusividade ao inquérito que investiga o caso e mostra que, para a promotoria, além do testemunho do vigia, existem outras provas de que Gil Rugai não é inocente. 22 de março. Nesta agência, Gil Rugai saca R$3 mil da conta do pai. O rapaz falsificou a assinatura do pai no cheque. 23 de março. Luiz Rugai, no banco, descobre o saque. Pede a microfilmagem do cheque. À noite, na mansão onde moravam, discute com o filho. O depoimento de um instrutor de voo e amigo de Luiz mostra que a briga foi séria. Luiz contou que Gil havia roubado. O pai expulsou o filho de casa e o ameaçou. Se Gil não devolvesse o dinheiro roubado, iria comunicar à polícia e, se fosse necessário, iria colocá-lo atrás das grades. Um menino perigoso, disse o pai sobre o filho. 24 de março. Luiz manda trocar as fechaduras. Neste depoimento, um funcionário da produtora disse que ele fez isso porque não queria mais que Gil tivesse acesso à empresa e à casa. 25 de março. Luiz liga para seu advogado. Está determinado a levar a história adiante. O advogado contou à polícia que ele queria orientação para responsabilizar civil e criminalmente o autor dos desfalques em sua produtora. 26 de março, o pai descobre que o rombo nas contas ultrapassa R$100 mil. 2 dias depois, é assassinado junto com a mulher Alessandra de Fátima Troitino. Para a defesa, nada disso comprova a culpa do rapaz. Há um trabalho do Ministério Público e do Departamento de Homicídios para incriminar Gil. Não se está mais apurando fatos. Depois de prestarem depoimentos, 2 vigias e uma empregada da produtora foram ameaçados e voltaram à polícia para fazer um boletim de ocorrência. Para a divisão de homicídios, o autor das ameaças pode ser o cúmplice nos assassinatos. De São Paulo, Fátima Souza, para o Jornal da Band.
A luta de um ídolo contra a morte. É grave o estado de saúde do ex-jogador Diego Armando Maradona, internado no hospital de Buenos Aires. Ele respira com a ajuda de aparelhos. Um médico brasileiro, ouvido pelo Jornal da Band, disse que Maradona precisa de um transplante de coração. Mais de 100 fãs estão na frente da clínica suíço-argentina em Buenos Aires. Eles fazem vigília desde ontem à noite, quando Maradona foi internado. Depois de assistir uma partida do Boca Juniors, Maradona passou mal e precisou ser levado ao hospital. O ex-jogador, que teve uma crise de hipertensão, respira com a ajuda de aparelhos e está inconsciente. O médico de Maradona diz que houve melhora no estado de saúde do craque, mas o quadro ainda é grave. O médico desmentiu os boatos de uma possível overdose. Já no Brasil, o médico Nabil Goraieb não vê com tanto otimismo a situação de Maradona. Ele acredita que o ídolo argentino tem problemas cardíacos irreversíveis. Saindo dessa fase tão grave, uma das opções que se propõe, se for o caso, é até um transplante de coração se o músculo cardíaco não tiver mais soluções. Amigos brasileiros do ex-jogador estão apreensivos. Careca e Alemão, que jogaram com Maradona no Napoli, torcem pela recuperação do amigo. Eu espero que realmente ele possa se encontrar o mais rápido possível, que ele possa realmente se recuperar e que seja assim um alerta, né? Seria muito bom poder vê-lo recuperado e com uma cabeça boa para poder passar aí mensagem do que não se deveria fazer. Pois é, Cajuru, Maradona sempre teve uma birra muito grande com o futebol brasileiro, né? Mas é claro que nessa hora todos nós gostaríamos e muito que ele se recuperasse. Será que dá? Olha, principalmente como ser humano, porque ele, Nascimento, como ser humano, é tão brilhante, né, quanto era como jogador de futebol. A situação é grave. O doutor Alfredo Cai, no último boletim médico, mostrou uma melhora significativa, refutou a possibilidade de overdose de drogas, conforme um amigo do Maradona, um amigo dele ontem, disse que ele foi internado por isso. Agora eu tenho uma informação aqui, novíssima, de que ontem à noite o estado dele era tão crítico que foi chamada imediatamente a presença de um padre e que foi feita a extrema-unção ontem à noite. De tão crítico era o quadro dele. E que agora, de repente, melhorou o quadro dele. Vamos torcer e esperar realmente que o Maradona se recupere e que seja apenas essa infecção pulmonar bilateral que o médico hoje argumentou, né? Ok, o Jorge Cajuru daqui a pouquinho volta com a gente aqui no Jornal da Band. Você vai ver a seguir mais 5 pessoas presas na caçada ao traficante que começou a guerra na favela da Rocinha. O prefeito de uma cidade de Minas é acusado de abuso sexual em crianças. A Skin Cariol cresceu com o capital nacional, construindo fábricas e gerando empregos para milhares de brasileiros. Hoje ela é a maior cervejaria genuinamente brasileira. A Skin Cariol sempre zelou por aquilo que ela considera o verdadeiro ouro do Brasil. E esse ela não entrega para ninguém além de você, consumidor brasileiro. Grupo Skin Cariol, 100% Brasil. Beba com 100% de responsabilidade. Uma pista vazia é cheia de esperança. Aqui, os melhores do mundo vão tentar vencer os seus próprios limites. Este é o desafio da Petrobras. Desenvolver a tecnologia da gasolina que você usa no seu carro. Petrobras. O desafio é a nossa energia. Sabe o que é tudo isso aqui? Refrigeradores. Tem grande, pequeno, uma porta, 2 portas, tudo. Sabe por quê? Porque amanhã é dia de refrigeradores nas Casas Bahia. É dia de oferta, começa aqui, ó. Refrigeradores Electrolux e Continental de R$ 1.190 por apenas R$ 999 à vista cada. Ouviu bem? Refrigeradores Electrolux e Continental são R$ 999. Tá querendo refrigerador? Então amanhã é o dia nas Casas Bahia. Mas é só amanhã, hein? Amanhã é o dia de comprar refrigerador nas Casas Bahia. Dá tchauzinho, gente! Renault, a marca dos mais felizes proprietários, inova mais uma vez. Chegou o Plano 30 Renault. Toda a linha Renault com 30% de entrada, 30 pequenas parcelas mensais e 30% só daqui a 30 meses. Clio Authentic 1.0 2 portas em 30 vezes de apenas R$ 488. Novo Plano 30 Renault. Você satisfeito por muito mais tempo.
O PTB tem um projeto para você e sua família: criar novos postos de trabalho. Esse é um compromisso do PTB com Minas e com você. Belo Horizonte tem 400 mil desempregados. Por isso é preciso incentivar o turismo de negócios, atraindo para Belo Horizonte grandes feiras e eventos. Assim, vamos gerar mais empregos e mais renda. Este é o compromisso do PTB com BH e com você. PTB, o Partido do Trabalho e do Emprego. % da população já é atendida pelo BH Vida. A mortalidade infantil caiu 60% desde o início do programa BH Viva Criança. O trabalho da Prefeitura está levando mais saúde para toda a população. Prefeitura de Belo Horizonte. O trabalho pela vida não pode parar. O senhor conhece a promoção do Velox? Não? Assinando o Velox agora, o senhor não paga nada pela instalação e tem acesso ao moderníssimo mundo da internet em alta velocidade. Já que você vai ficar moderno, não pega nada bem ficar andando por aí com esse celular, né? Dá licença. Não se preocupa, não. O senhor vai ganhar um Oi inteiramente grátis. Aí não falta nada, né? Velox e Oi vai ficar moderno, hein? Quer dizer, esse cabelinho aqui não dá. Peraí. Assine Velox e ganhe um Oi. Bota essa camisa pra fora. O senhor tá sem cueca? Adoro a minha profissão. Seja você também uma profissional bem-sucedida. A Romanel, referência em joias folheadas há mais de 18 anos, quer trabalhar com pessoas dinâmicas, simpáticas e que queiram crescer. Pessoas como você. Conquiste sua independência financeira trabalhando com joias de alta qualidade. Ligue para a Romanel e torne-se uma revendedora vitoriosa. Belo Horizonte Regiões, 3261-7870. A polícia do Rio de Janeiro fecha o cerco ao traficante Dudu, acusado de comandar o ataque na favela da Rocinha. Mais 5 pessoas ligadas ao traficante foram presas no Complexo do Alemão, onde a polícia acredita que Dudu está escondido. Nos becos, nas esquinas, nas lajes, uma presença ostensiva. Do alto, uma visão privilegiada das 11 favelas que formam o Complexo do Alemão. 350 policiais e um único alvo: Eduino Eustáquio de Araújo Filho, o Dudu. Ele não saiu. Para sair, ele exige um deslocamento de pessoas muito grande. Ele não anda sozinho, ele anda com muita gente. Em 2 dias, 15 suspeitos foram presos e apreendidos telefones, armas, munição e drogas. Pelo menos 2 traficantes teriam ajudado diretamente Dudu a organizar a invasão à Rocinha na Sexta-feira Santa. A polícia também continua na Rocinha. Hoje as escolas reabriram e o movimento nas ruas foi maior. A ocupação, montada para impedir um novo confronto, tranquiliza alguns moradores e preocupa outros. Tá calmo. Não tem nada a falar, né? O secretário de Segurança era esperado hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em Brasília, para falar sobre a atuação do tráfico de drogas no Rio. Antônio Garotinho tentou mandar como representante o subsecretário, mas a troca foi recusada pelo senador Edson Lobão, presidente da CCJ. Uma nova audiência foi marcada para a próxima segunda-feira. Mônica Ferreira, do Rio de Janeiro, para o Jornal da Band. E mais 2 homens ligados ao traficante Dudu foram presos agora há pouco no Rio de Janeiro. O prefeito da cidade mineira de Pompeu é acusado de abusar de menores. Uma CPI da Assembleia Legislativa de Minas investiga as denúncias. Hoje, os deputados ouviram as crianças que foram vítimas da prostituição infantil. As meninas foram encorajadas a depor pela professora, que notou diferença no comportamento delas. Uma das menores, de apenas 13 anos, teria sido drogada e estuprada. A menina chorou ao lembrar do fato e confirmou a história. Eles me deram droga e depois me levaram. Este menor de 17 anos, que agenciava as meninas, denunciou o envolvimento do prefeito. Você prestou esse serviço para mais quem na cidade? Para o prefeito. E você recebeu por isso? Recebi R$50. Esta outra menor denunciou que um agente do Juizado da Infância e Juventude estaria envolvido no esquema. Aí chega pra mim e fala: vamos sair, nós dois vamos te dar R$50. Há denúncias de aliciamento de menores de um acampamento de sem terra na região. Teria tido um leilão que foi oferecido a R$1.000
uma menina de 13 anos. As denúncias serão encaminhadas ao Ministério Público Estadual e à CPI do Congresso Nacional, que investiga a prostituição infantil. Também será pedido acompanhamento psicológico para os menores envolvidos. Blima Bracher, de Belo Horizonte, para o Jornal da Band. O prefeito de Pompeu, Francisco Luiz Cardoso, afirma que tudo isso não passa de perseguição política. Os outros envolvidos também negam as acusações. Morre o presidente da empresa McDonald's. Jim Cantalupo tinha 60 anos e teve um ataque cardíaco durante uma reunião em Orlando, na Flórida. Cantalupo estava no cargo havia 15 meses e foi responsável por revitalizar a marca McDonald's e incluir comidas mais saudáveis no cardápio. A empresa elegeu Charlie Bell, de 43 anos, para ser o novo presidente. O McDonald's atende 47 milhões de pessoas por dia em mais de 30 mil restaurantes do mundo todo. No Brasil, o McDonald's tem mais de 1.200 lojas. E consta que vai abrir mais 40 lojas entre nós ainda este ano, Júnior? É verdade, mas é a maior rede no Brasil e no mundo e a que mais cresce também no mundo e no Brasil. A frequência nas lojas deve passar este ano de 50 milhões de pessoas por dia. E por trabalhar com produtos e serviços padronizados em 127 países, o sanduíche Big Mac foi eleito como moeda universal para medir o poder de compra do dólar em cada país da rede, vulgo McDollar. E nós, brasileiros, como é que estamos aí nessa tabela do Big Mac, João? Hoje o Big Mac vale $2,95 nos Estados Unidos, $1,70 aqui no Brasil, dólar a 2,90. O mais caro do mundo é o do Japão, $6,30. E o mais barato é o da China, $1,10. Eu vou conversar agora com a Mariana Ferrão para saber do tempo e com certeza você não quer esse Big Mac do Japão, né, Mariana? Com certeza não quero. Bom, finalmente choveu no Rio Grande do Sul. Foi o suficiente? Ainda não, Nascimento, seria ótimo, mas a chuva que caiu esse fim de semana só serviu mesmo para afastar as pessoas da piscina e só. O que restou foi o frio. E os gaúchos nesta madrugada já começam a sentir o gostinho do outono. Enquanto isso, no restante do país, a maior parte do tempo será quente. Vamos dar uma olhada no mapa. A imagem do satélite mostra uma grande área sem nuvens, que vai desde o Mato Grosso, passa por Goiás, pela Bahia e pelo Tocantins. Nesta região, uma massa de ar seco deixa o tempo firme e ensolarado. No Nordeste, só deve chover mesmo entre o norte do Ceará e o norte do Maranhão. Aqui dá para ver também que a frente fria que provocou chuva no Rio Grande do Sul durante o fim de semana avança em direção a São Paulo e já provoca chuva forte. Amanhã, os gaúchos voltam a ver o sol, mas as temperaturas ficam bem mais baixas. A máxima não passa dos 22 graus em Porto Alegre. Em Curitiba, além do agasalho, será preciso ficar com o guarda-chuva debaixo do braço. Terça-feira bem nublada, segundo a meteorologia. Em São Paulo, as temperaturas também caem e deve chover forte de novo. Já a terça-feira dos cariocas começa com sol, mas no decorrer do dia a nebulosidade aumenta e há previsão de pancadas de chuva à tarde. Você vai ver a seguir. O Tribunal de Contas de São Paulo confirma denúncias do Jornal da Band sobre desvio de dinheiro público em Tatuí, no interior paulista. E Jorge Cajuru estará de novo conosco para mostrar que houve festa e violência nas decisões dos campeonatos estaduais de futebol. Você que já superou tantos desafios, criou os filhos e tem mais de 50 carnavais, está na hora de aproveitar a vida. Centrum Silver, o polivitamínico mineral para jovens com mais de 50 anos. Ehi compare, ci vuoi suonare, chi si suona o friscaletto, e como se suona o friscaletto. Seu desodorante irrita suas axilas? Então experimente o novo Rexona Sensitive. Ehi compare, ci vuoi suonare. Não arde, não irrita, não coça, não te abandona. Se você não comprou eletrodomésticos com taxa de 1%, só uma coisa pode salvar o seu dinheiro. Super 1% Casas Bahia, uma super taxa que aumentou o prazo de pagamento e diminuiu ainda mais o valor das prestações. Ficou super fácil, ó. DVD Philips por apenas R$ 37,80 mensais. Ouviu bem? Eu vou repetir. DVD Philips por apenas R$ 37,80 mensais. Tá muito barato. Super 1% Casas Bahia. O prazo aumentou e a prestação diminuiu. Ó.
Nesses 3 anos de Band News, eu venho me associar a todos que saúdam essa ideia, mas muito mais do que isso, aplaudem o êxito dessa ideia. 3 anos, performance extraordinária, nossos parabéns. Para garantir uma vida saudável na correria do dia a dia, complemente sua alimentação com Centrum, o polivitamínico mineral que seu corpo precisa para ficar 100%. Centrum, completo de A a Zinco. O PTB tem um projeto para você e sua família: criar novos postos de trabalho. Esse é um compromisso do PTB com Minas e com você. Hoje, responsabilidade social é lutar pela criação de novos postos de trabalho. Assim, diminui o desemprego e aumenta a renda da nossa região. Esse é um compromisso do PTB com Uberaba e com você. PTB, o Partido do Trabalho e do Emprego. Minuto Ecológico. É aqui na Mata do Jambreiro que a MBR desenvolve um trabalho que tem muito a ver com as crianças e com o futuro. Em parceria com a Associação Mineira de Defesa do Ambiente, a empresa criou o Centro de Educação Ambiental, com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação. O centro desenvolve um amplo trabalho com professores da região, oferece oficinas de criação, reciclagem de materiais e trilhas ecológicas. Além disso, o Clube do Espim garante um programa de cidadania infanto-juvenil. Já o programa de Visitas Verde Perto recebe escolas e comunidades, mostrando o dia a dia da empresa, que harmoniza suas atividades com segurança e respeito ambiental. Para a MBR, é preciso plantar as sementes da preservação todos os dias. Só assim poderemos criar uma relação perfeita entre o mundo moderno e a natureza. Minuto Ecológico MBR. O nosso minério constrói o futuro, preservando a vida. Você sabe o que é laboratório de manipulação? É aquele que produz o remédio na dose certa para você, conforme a receita do seu médico. Além da qualidade, o preço é mais em conta. Mas o laboratório precisa ser de uma farmácia de confiança, como a Santa Marta, por exemplo, que tem um dos laboratórios de manipulação mais modernos do país. É mais um bom serviço da Drogaria Santa Marta para você. Drogaria Santa Marta. Atenção e respeito ao cliente desde 1943. O prefeito e funcionários da Prefeitura Municipal de Tatuí, no interior de São Paulo, são acusados de desviar perto de 20 milhões de reais dos cofres públicos. A conclusão é do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que confirmou denúncias feitas há um mês com exclusividade pelo Jornal da Band. Segundo o Tribunal de Contas, a inspeção foi marcada por empecilhos que iam desde a não apresentação de documentos até conversas incompatíveis com a boa prática da administração pública. Os agentes foram taxativos. As denúncias devem ser acolhidas. Um dos principais suspeitos é Nelson Andreoli, secretário de Obras de Tatuí desde 97. Numa conversa com um funcionário, o secretário revela que levar vantagem é uma prática comum na prefeitura. Você sabe, na prefeitura ela sempre vai ter 30% cada lado, 30% da arquiteto, tem 30% do Junqueiro, tem 30% do Vanderlei, 20% do Borsato. Você tem que saber que cada um quer ter um tipo de vantagem. E desdenha de uma possível ação da justiça. O que mais me preocupa é o aspecto político. O resto eu não me preocupo com nada. Tudo tem defesa. No final, tudo não tem nada. Vai tudo no inocente. Entre outras denúncias, a prefeitura usaria empresas fantasmas para prestar serviços públicos. Uma delas é a Urbiserve. A empresa realizaria a limpeza na cidade, mas no endereço citado na inscrição estadual, só existe um sobrado que está fechado há anos. O prefeito, suposto chefe do esquema, nunca aceitou as denúncias. Aqui uma transparência pura, limpa, nós não temos que esconder nada para ninguém. Eu não tenho medo de nada. A Câmara Municipal de Tatuí, que também investiga as denúncias, vai analisar o relatório do Tribunal de Contas. Os vereadores devem pedir a cassação do prefeito. Mas tirar Ademir Bossato do poder não vai ser fácil, já que ele tem maioria na Câmara. Herbert Moraes, de São Paulo, para o Jornal da Band. Vamos agora ao Rio com o Ricardo Boechat, que vai falar das centrais sindicais. Elas estão insatisfeitas com o governo. Por que, Boechat? Olha, já estavam e parece que vão ficar mais ainda. As centrais sindicais vão servir amanhã mais um abacaxi para o presidente Lula.
CUT, CGT e Força Sindical devem se retirar do fórum que está negociando a reforma sindical com os empresários e o governo. Se isso acontecer, o projeto para. As centrais estão irritadas com uma portaria baixada semana passada sem qualquer aviso pelo Ministério do Trabalho. A portaria acabou com o pagamento obrigatório da contribuição cooperativa e da taxa assistencial, que todos os trabalhadores recolhem para os sindicatos. Agora, só quem for sindicalizado vai pagar. Quem não for, só paga se quiser. Isso aí dá uma economia de uns 20% de um salário por ano para os trabalhadores. Mas sem esse dinheiro, os sindicatos dizem que vão quebrar e prometem reagir fazendo muito barulho. Uma pesquisa inédita da Universidade Federal do Rio chegou a uma conclusão curiosa. Aquelas fotos que o Ministério da Saúde manda imprimir nos maços de cigarro para desestimular o vício do fumo não têm quase nenhuma utilidade. Segundo a pesquisa, feita com o Instituto Nacional do Câncer, a reação da grande maioria dos fumantes e potenciais fumantes diante daquelas imagens foi neutra. A pesquisa, que segue um modelo americano, mediu a escala de emoção dos consumidores. O resultado foi ridículo. Muitos não reagiram a nada. E na certa Nascimento deve ter tido até gente que dormiu, viu? Boixá, seu time foi campeão no Rio de Janeiro ou não? Foi campeão, Flamengo de virada. Bom, no futebol, 8 campeões estaduais fizeram a festa no fim de semana, mas algumas decisões foram marcadas pela violência. Foram 8 jogos, 23 gols e estádios lotados. Em Minas, os torcedores deram um exemplo nas arquibancadas, mas a final foi manchada pelos próprios jogadores. O pedido de paz antes do jogo não foi respeitado. Em campo, muito nervosismo. O Atlético Mineiro venceu por 1-0, mas não foi o suficiente para tirar o título do Cruzeiro. Na comemoração, mais brigas. O zagueiro Cris do Cruzeiro foi comemorar perto dos torcedores do Atlético. O goleiro Eduardo não gostou e começou uma confusão no gramado. No Rio, mais de 80 mil torcedores foram ao Maracanã para ver a decisão entre Flamengo e Vasco. Fora do estádio, um jovem de 20 anos foi morto. Com a bola rolando, o Flamengo foi melhor e venceu por 3-1. O herói rubro-negro foi Jean, que marcou 3 gols. E outras 6 torcidas comemoraram o título estadual. O Curitiba empatou com o Atlético 3-3 e ficou com a taça. O campeão baiano foi o Vitória, que derrotou o rival Bahia por 1-0. Festa também do Figueirense em Santa Catarina e do Craque em Goiás. O Náutico foi o campeão pernambucano. Em São Paulo, São Caetano acabou com a fama de eterno vice com a vitória sobre o Paulista por 2-0. E as 2 torcidas de times de fora da capital fizeram festa pela campanha dos finalistas. Bom, Cajuru, essa violência acabou atrapalhando a festa dos campeões? Não, porque você, observando em Minas Gerais, o Cruzeiro ganhou o primeiro jogo por diferença de 2 gols, Nascimento. E aí, no saldo de gols, foi campeão. Agora, no que se refere ao Mineirão, você que para mim nasceu na Suíça e não na bela Dois Córregos, você falou que começou uma confusão. Ali não foi confusão, ali foi briga de rua, Nascimento, entre o Cris e o Eduardo. Foi lamentável o que ambos proporcionaram, todos erraram, a torcida que também jogou bomba, o Cris que foi comemorar de frente para a torcida do Galo. No Rio, nenhum problema. Mas olha aqui, Cajuru, lá em Minas, uma juíza já chamou os jogadores briguentos para irem lá no tribunal do juizado especial para dar explicações. Ela colocou os jogadores todos ontem na delegacia do Mineirão. E aí detectou que os únicos 2 responsáveis pela briga foram o Cris e o Eduardo. No Rio, nenhum problema. E em São Paulo, um detalhe, Nascimento, as 2 torcidas de Paulista e São Caetano saíram de mãos dadas. Quer dizer, foi uma final muito bonita. Você acredita em São Paulo. no Santo Expedito, Cajuru? Eu acredito. Das causas urgentes? Nossa, se acredito. Aconteceu uma comigo hoje. Bom. Depois eu te conto fora do ar. Tá bom. Você vai ver a seguir. Fiéis lotam as igrejas para agradecer o santo das causas urgentes. O presidente Lula pede responsabilidade ao movimento Sem Terra. A Skin Cariol cresceu com capital nacional, construindo fábricas e gerando empregos para milhares de brasileiros. Hoje ela é a maior cervejaria genuinamente brasileira. A Skin Cariol sempre zelou por aquilo que ela considera o verdadeiro ouro do Brasil. E esse ela não entrega para ninguém além de você, consumidor brasileiro. Grupo Skin Cariol, 100% Brasil. Beba com 100% de responsabilidade. No mundo animal,
O modo de transportar a família é essencial para a sobrevivência. Nós, da Chevrolet, achamos esse fato muito inspirador. Conte com o conforto e a segurança da Chevrolet Zafira 2005 Flex Power. Cabe tudo, cabe todos. Chevrolet, conte comigo. Eu tô aqui no setor de conjuntos estofados do Depósito das Casas Bahia. E sabe pra onde tá indo tudo isso aqui? Pra sua casa, porque amanhã é dia de conjunto estofado nas Casas Bahia. Só amanhã você vai comprar oferta como essa aqui, ó. Vamos lá, Raimundo! Conjunto estofado Lisboa nas cores azul, vinho laranja de R$ 598 por apenas R$ 299 à vista ou em 10 vezes sem juros, com o primeiro pagamento só em junho. Amanhã é o dia de comprar conjunto estofado nas Casas Bahia. Olê! Atenas 2004. Oferecimento Oi, feito para jovens. O PTB tem um projeto para você e sua família. Criar novos postos de trabalho. Esse é um compromisso do PTB com Minas e com você. Belo Horizonte tem 400 mil desempregados. Por isso é preciso incentivar o turismo de negócios, atraindo para Belo Horizonte grandes feiras e eventos. Assim, vamos gerar mais empregos e mais renda. Este é o compromisso do PTB, com BH e com você. PTB, o Partido do Trabalho e do Emprego. Amanhã, a partir das 9 da manhã, a Ricardo Eletro abre suas portas com a nova linha 2004. O presidente da Ricardo Eletro negociou pessoalmente toda a linha 2004 com preços jamais vistos. Conjunto estofado de 399 por 289 à vista ou 28,90 mensais. Estante Somopar de 299 por 199 à vista ou 19,90 mensais. Não perca essa grande negociação do presidente Ricardo Eletro. Já sonhou ter uma fazendinha pertinho de Belo Horizonte, com água, luz e um riacho no fundo? Esse lugar existe, Portal Serra Azul, em Igarapé, áreas de 20 mil metros quadrados, com entrada facilitada e prestações a partir de R$ 390, terra de primeira, vista belíssima, nascentes, lagoas. Pois é, meu amigo, o que você procurava, você achou. Portal Serra Azul. Ligue Casa Amarela Imóveis 3264-1515. Defeito em seu televisor? Não perca sua programação. Ligue para Sategel 34245785. Só a Sategel empresta outro TV enquanto conserta o seu. Sategel, 31 anos de tradição. 34245785. Se você não comprou eletrodomésticos com taxa de 1%, só uma coisa pode salvar o seu dinheiro. Super 1% Casas Bahia, uma super taxa que aumentou o prazo de pagamento e diminuiu ainda mais o valor das prestações. Ficou super fácil, ó. Fogão Daco com acendimento automático total por apenas R$ 21,35 mensais. Ouviu bem? Fogão Daco só R$ 21,35 mensais. É imperdível. Super 1% Casas Bahia. O prazo aumentou e a prestação diminuiu. Ó. Na hora do aperto, valha-nos Santo Expedito. É o que estão fazendo hoje milhares de moradores de São Paulo na Igreja do Santo das Causas Urgentes. É para lá que nós vamos com o repórter Luciano Júnior. E aí, o Santo Expedito tem atendido aí aos pedidos, Luciano? Tem atendido todo mundo, mas já está terminando o Nascimento. Daqui a pouco começa a última missa que homenageia o santo aqui na cidade de São Paulo. Nós estamos na Capela de Santo Expedito e só hoje por aqui passaram mais de 300 mil pessoas para ver a imagem que fica lá dentro da capela, agradecer ou fazer algum pedido. Casos como aqui do Ricardo, que veio pedir um dinheirinho para Santo Expedito para o comércio. Casos aqui como deste garoto Murilo, que tinha crises agudas de epilepsia e há 5 meses não tem nenhum tipo de problema. E você percebeu? Pois é, Nascimento, em um país como o nosso, cheio de problemas, não custa nada de vez em quando a gente pedir alguma coisa a Santo Expedito. Ele que tem fama de não deixar os problemas e nem as soluções para amanhã. Ele resolve tudo hoje. Luciano Júnior de São Paulo para o Jornal da Band. O presidente Lula pediu hoje em seu programa de rádio em Brasília que os sem terra tenham responsabilidade nas invasões.
Em Presidente Epitácio, interior de São Paulo, uma reintegração de posse foi suspensa, mas militantes do MST tentaram invadir a sede da fazenda para protestar contra a falta de água no acampamento. 7 maratonistas brasileiros disputam 3 vagas na Olimpíada de Atenas. Todos têm índice para os Jogos, mas cada país só pode levar 3 atletas por prova. A escolha dos maratonistas será feita com base na colocação do ranking mundial. Você vai ver a seguir: o Hospital das Clínicas de São Paulo faz 60 anos com eficiência e superlotação. Atenas 2004. Oferecimento Coca-Cola Vibe Zone. 14 e 15 de maio, Rio de Janeiro. Petrobras 50 anos. O desafio é a nossa energia. Nescau. Participe dessa super promoção. E Casas Bahia. O que você quer, aqui você pode. Vem aí, Coca-Cola Vibe Zone, uma multi-experiência. Shows do 3 Days Race, Titãs, O Rapa, CPM 22, Detonautas, Pitty, Los Hermanos, muita música eletrônica, esportes radicais e diversas oficinas criativas. Coca-Cola Vibe Zone, um evento em você, 14 e 15 de maio, na Cidade do Rock, Rio de Janeiro. Sabe aquela cama dos seus sonhos? Amanhã vai ser realidade aí na sua casa, que amanhã é dia de cama nas Casas Bahia. É dia de comprar ofertas como essa aqui, ó. Dá só uma olhada. Cama Veneza Casal de R$ 398 por apenas R$ 199 à vista em 10 vezes sem juros. Com o primeiro pagamento só em junho. Dá pra acreditar, amanhã é o dia de cama nas Casas Bahia. Mas não fiquei dormindo não, que é só amanhã, hein? Amanhã é o dia. Dia de comprar cama nas Casas Bahia. Pô, tá estremecendo aí. Cement makes a putty putty. Cement makes a putty putty. Cement makes a putty putty. Roupas sintéticas podem fazer você sentir as axilas úmidas e desconfortáveis. Mas graças à máxima proteção do desodorante Dove contra umidade, você se sentirá seca e fresca, não importa a roupa que você use. O PTB tem um projeto para você e sua família: criar novos postos de trabalho. Esse é um compromisso do PTB com Minas e com você. A falta de trabalho é a maior causa da violência em Varginha. A solução para acabar com esse problema é criar uma nova política de incentivos que vai atrair novas empresas para Varginha e região, criar novos postos de trabalho. Este é um compromisso que o PTB tem com Varginha e com você. Olá, bem-vindo à Alalux. Ei, eu queria um lustre, um abajur. Você veio ao lugar certo. A Alalux tem tudo em iluminação, do simples ao sofisticado, sempre com preço justo. Com tanta opção, vou precisar de ajuda, hein? Deixe que a nossa equipe te orienta. Não importa o tamanho do teu projeto, nós sempre atendemos bem. A Alalux está de portas abertas e luzes acesas esperando por você. Alalux, Alagoas 474 na Savassi, 3261-1010. E você, já conhece a Madeval? Você aí que não conhece a Madeval, sai por aí comprando mal. Madeiras, pisos, portas e janelas, variedade que não tem igual. Por um precinho que não vai acreditar. E o atendimento que é muito especial. 3411-6363. Alô amigo, quem atende é Madeval. Pois não? Madeval, construindo seu sonho. Na Pedro II, 1894. Buffet Faleiro. Formaturas, casamentos, 15 anos, bodas, coffee breaks, brunches, almoços, jantares. Buffet Faleiro organiza e celebra com você os bons momentos da vida. Buffet Faleiro, tradição e excelência. Rua Santa Catarina, 557, Lourdes, 3291-7887. Acesse nosso site www.faleiro.com.br. Jornal da Band. Oferecimento Grupo Skin Cariol. 100% Brasil. Petrobras 50 anos. O desafio é a nossa energia. E Casas Bahia. O que você quer, aqui você pode.
Um evangélico foi detido depois de atirar 2 latas de refrigerantes na imagem de Nossa Senhora Aparecida no Santuário Nacional da Padroeira do Brasil, no interior de São Paulo. Francisco Leandro da Silva Filho queria interromper uma missa para falar com o padre e foi impedido pelos seguranças. O evangélico foi indiciado por crime contra o sentimento religioso e depois liberado. O fato dele ser evangélico não pode ser usado contra os demais evangélicos, porque, como se viu, foi um ato isolado. Um dos hospitais mais importantes da América Latina torna-se sexagenário, mas sem perder a modernidade nem o pioneirismo. O Hospital das Clínicas de São Paulo comemora 60 anos e, justamente por ser uma referência internacional, sofre com a superpopulação que procura o hospital para curar todo tipo de doença. Entramos no maior complexo hospitalar da América Latina, maior pela excelência dos serviços e maior pelos números. São 10 milhões de pacientes atendidos por ano, 45 mil cirurgias realizadas. 10 mil funcionários trabalham nos prédios que movimentam um orçamento maior do que muita cidade, quase 800 milhões de reais. Um hospital-escola que desde o início traçou o caminho do pioneirismo. Aqui aconteceram o segundo transplante de coração do mundo através das mãos do Dr. Zerbini e o primeiro transplante de fígado entre pessoas vivas. Pacientes de todas as partes do país e da América do Sul buscam tratamento no HC. O lavrador Martins Ferreira da Silva viajou 36 horas do interior da Bahia para tratar o diabetes. É porque a gente já sabe muito bem que o Hospital das Clínicas é muito bom, né? Trata muito bem das pessoas, né? A dona Lázara Barreto já pesou mais de 110 quilos e não andava. Esperou 6 anos na fila e conseguiu voltar a ter uma vida normal. Foi excelente. Você tem que ver, eu ando na base de uns 3 quilômetros, indo e voltando sem acontecer nada. Mas a fama de eficiente e sofisticado criou um problema para o HC. Tem vezes que eu saio 3h30 da manhã, estou marcada a consulta aqui às 7 horas, mas eu saio daqui 1 hora. No pronto-socorro, os pacientes são acomodados em leitos improvisados pelos corredores. O tratamento que ele está recebendo aqui, em termos de terapêuticas, é o mesmo que ele receberia no leito, mas deveria estar no leito. Mesmo com todos esses problemas, o Hospital das Clínicas deverá manter-se na vanguarda da pesquisa